Ao ver o olho roxo da faxineira, o filho do bilionário de 11 anos revela um segredo que nem o pai acreditou. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O outono chegava devagar ao interior de Goiás, pintando as folhas dos ipês amarelos que ladeavam a estrada de terra batida que levava à fazenda Boa Vista. As manhãs ainda guardavam o frio seco típico da região, enquanto o sol forte do meio-dia prenunciava o calor intenso que viria com o verão. Era numa dessas manhãs de março que Mariana dos Santos, de 32 anos, caminhava apressada pela trilha que cortava a propriedade dos Andrade, carregando sua bolsa surrada e o coração pesado de mais uma noite difícil. A mulher de estatura mediana, cabelos castanhos sempre presos num coque simples e mãos calejadas pelo trabalho doméstico, tentava disfarçar com base e pó compacto as marcas roxas que se espalhavam do lado esquerdo do rosto. O hematoma, resultado de mais uma discussão que havia escalado para a violência na noite anterior, pulsava com uma dor que ia muito além do físico. Mariana conhecia bem aquela rotina: acordar antes do sol, tentar esconder as marcas, pegar o ônibus das 5:30 da manhã no centro de Goiânia e chegar à fazenda às 7 horas em ponto para começar mais um dia de trabalho na imponente mansão da família mais influente da região. A propriedade dos Andrade se estendia por hectares de terra vermelha típica do Cerrado goiano, onde o gado Nelore pastava tranquilo entre os pastos bem cuidados e as plantações de soja que geravam milhões em exportação. A sede da fazenda era uma construção imponente de 2 andares, com varanda de madeira envernizada que contornava toda a frente da casa, colunas brancas que sustentavam o telhado colonial e janelas de madeira pintadas de verde escuro. Os jardins, meticulosamente cuidados pelo velho Joaquim, exibiam rosas vermelhas, hibiscos e uma variedade de plantas nativas que perfumavam o ar matinal com seus aromas suaves. Naquela manhã específica, Mariana não conseguiu disfarçar completamente o inchaço que tomava conta de sua bochecha esquerda, mesmo com todo o cuidado aplicado na maquiagem. Ao entrar pela porta dos fundos da casa, como era seu costume, ela foi recebida pelo cheiro familiar de café coado e pão de açúcar que Dona Irene, a governanta de 60 anos, preparava religiosamente todas as manhãs. Dona Irene, uma mulher robusta de cabelos grisalhos sempre presos em um coque severo e olhar perspicaz, notou imediatamente algo diferente no rosto da diarista, mas manteve o silêncio profissional que cultivava há mais de 20 anos trabalhando para a família. "Bom dia, Dona Irene", murmurou Mariana, desviando o olhar e se dirigindo rapidamente para o armário onde guardava os produtos de limpeza. "Bom dia, querida. O menino Pedro já desceu para tomar café. Está na sala de jantar com o pai", respondeu a governanta, observando discretamente o perfil da funcionária mais nova. Pedro Henrique Andrade, de 11 anos, era um garoto diferente da maioria das crianças de sua idade. Alto para os 11 anos, magro e com cabelos castanho claros sempre despenteados, possuía olhos verdes herdados da mãe falecida e uma expressão constantemente pensativa que o fazia parecer mais velho. Diferente dos colegas do colégio particular onde estudava em Goiânia, Pedro tinha o hábito de observar tudo ao seu redor com uma atenção quase científica, notando detalhes que adultos frequentemente ignoravam. Sua sensibilidade emocional, aguçada talvez pela perda prematura da mãe 3 anos antes, o fazia captar nuances de tristeza, medo ou alegria nas pessoas com uma precisão perturbadora. Naquela manhã, enquanto tomava seu café com leite acompanhado de pão na chapa com manteiga da fazenda, Pedro ouviu os passos familiares de Mariana ecoando pelo corredor de piso de cerâmica. Ela sempre chegava no mesmo horário, sempre com o mesmo caminhar apressado, sempre com um bom dia alegre que contrastava com alguma coisa indefinível em seus olhos. Mas hoje algo era diferente. "Pai, posso ir cumprimentar a tia Mariana?", perguntou Pedro, interrompendo a leitura matinal de notícias agrícolas que seu pai, Roberto Andrade, fazia no tablet. Roberto, um homem de 45 anos, ombros largos e cabelos começando a embranquecer nas têmporas, levantou os olhos cansados das planilhas de exportação que o mantinham acordado até tarde todas as noites. Vestindo uma camisa polo azul marinho e calça jeans, ele exibia a postura confiante de quem construiu um império agroindustrial do zero, mas seus olhos revelavam a exaustão de quem carrega o peso de sustentar dezenas de famílias através de seus negócios. "Claro, filho. Mas não atrapalhe o trabalho dela, está bem?"
Temos a visita dos investidores japoneses na próxima semana e a casa precisa estar impecável, respondeu Roberto, voltando a atenção para os números na tela. Pedro saiu da sala de jantar e caminhou pelo corredor amplo decorado com quadros de paisagens rurais e móveis de madeira maciça que sua mãe havia escolhido anos antes. O som de seus tênis no piso ecoava suavemente enquanto ele se dirigia à copa, onde sabia que encontraria Mariana organizando os utensílios de limpeza para começar o dia. Bom dia, tia Mariana, disse Pedro com o sorriso genuíno que sempre reservava para a funcionária que, ao longo dos 2 anos trabalhando na casa, havia se tornado uma das poucas pessoas com quem ele conseguia conversar sobre assuntos que o incomodavam. Mariana se virou rapidamente, tentando manter o lado esquerdo do rosto afastado da luz que entrava pela janela da copa. Bom dia, meu anjo! Como você dormiu? Mas Pedro, com sua capacidade natural de observação, notou imediatamente o movimento defensivo dela e a maneira como a luz da manhã revelava uma coloração diferente em sua pele. Ele se aproximou alguns passos, franzindo a testa com preocupação genuína. Tia Mariana, o que aconteceu com seu rosto? Perguntou o menino, sua voz carregada de uma seriedade que contrastava com sua idade. Ah, não foi nada não, querido. Foi só uma batida que levei ontem à noite. Sabe como é? Estava escuro e não via a porta do armário aberta, respondeu Mariana rapidamente, forçando um sorriso que não conseguia disfarçar o nervosismo em seus olhos. Pedro permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando atentamente o rosto da mulher que havia se tornado uma figura materna em sua vida. Sua inteligência emocional, desenvolvida precocemente pela necessidade de interpretar os humores e estados emocionais dos adultos ao seu redor após a morte da mãe, o fazia perceber quando alguém estava mentindo ou omitindo algo importante. Tia Mariana, disse Pedro com a franqueza típica da infância, mas com uma delicadeza que revelava sua maturidade emocional, por que seu marido bate na senhora? A pergunta caiu sobre a copa como um trovão em céu claro. Mariana sentiu suas pernas fraquejarem e precisou se apoiar na bancada de mármore para não cair. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou desesperadamente conter, enquanto suas mãos tremiam ligeiramente. A verdade, pronunciada de forma tão simples e direta por uma criança de 11 anos, a atingiu como um soco no estômago. Pedro, como você, começou a balbuciar, sem conseguir formar uma frase completa. O menino se aproximou mais, seus olhos verdes demonstrando uma compaixão que parecia desproporcional para sua idade. Tia, eu vejo quando a senhora chega aqui triste. E às vezes tem essas marcas. Minha professora de ciências falou que quando alguém bate em outra pessoa, deixa essas marcas roxas. Naquele momento, Dona Irene apareceu na entrada da copa, atraída pelas vozes. Ao ver a cena, Mariana visivelmente abalada e Pedro com sua expressão séria de adulto em miniatura, ela compreendeu instantaneamente que algo muito importante estava acontecendo. Menino Pedro, vá terminar seu café. Seu pai está te chamando, disse Dona Irene com voz firme, mas Pedro não se moveu. Tia Mariana precisa de ajuda, Dona Irene, disse Pedro, olhando diretamente para a governanta. E nós vamos ajudar ela. A determinação na voz do garoto ecoou pela copa como uma promessa. Naquele instante, sem saber exatamente como, Mariana compreendeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A pergunta inocente de uma criança havia rachado o muro de silêncio e vergonha que ela construíra ao longo de anos de sofrimento. As folhas dos ipês lá fora continuavam a cair suavemente, marcando não apenas a mudança das estações, mas o início de uma transformação que nenhum dos presentes naquela copa poderia imaginar. O outono chegava carregado de promessas de renovação, e o hematoma no rosto de Mariana havia se tornado a primeira página de uma história que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos que viviam naquela imponente mansão no coração do Cerrado goiano. O silêncio que se instalou na copa após a pergunta de Pedro parecia pesado como o ar abafado que antecede as chuvas de verão no Cerrado. Mariana permanecia apoiada na bancada, suas mãos trêmulas segurando a borda de mármore como se fosse uma tábua de salvação em meio a um naufrágio emocional. As lágrimas que ela tanto lutou para conter começaram a escorrer silenciosamente por suas bochechas, misturando-se com o pó compacto que tentava esconder as marcas da violência. Dona Irene, com seus 23 anos de experiência cuidando da família Andrade, nunca havia presenciado uma situação tão delicada.
Seus olhos pequenos e perspicazes alternavam entre a diarista desmoronando emocionalmente e o menino que aguardava uma resposta com a paciência perturbadora de alguém acostumado a lidar com verdades dolorosas. A governanta sabia que precisava agir, mas 2 décadas de discrição profissional a paralisavam diante da crueza da situação. Pedro, disse Dona Irene com voz controlada, sua pergunta foi muito séria. Às vezes os adultos passam por situações complicadas que podem ser resolvidas se alguém ajudar, interrompeu Pedro, sua voz pequena mas firme ecoando pela copa. Não é mesmo, tia Mariana? Mariana ergueu o rosto, revelando completamente o hematoma que se estendia da têmpora até a maçã do rosto esquerdo. A marca roxa e amarelada contava uma história que palavras jamais conseguiriam expressar com tanta clareza. Ela observou o menino à sua frente, aquele garoto que havia perdido a mãe tão cedo e que agora demonstrava uma compaixão que muitos adultos não possuíam. Meu anjo, começou Mariana com voz embargada, existe adulto que não sabe controlar a raiva quando bebe. E quando fica assim, machuca quem está perto. Pedro deu mais um passo em direção a ela, seus tênis fazendo um ruído suave no piso frio. Como meu pai ficava depois que mamãe morreu? A pergunta atingiu Dona Irene como um raio. Ela se lembrava perfeitamente daquele período sombrio. Roberto Andrade havia mergulhado numa depressão profunda após perder a esposa em um acidente de carro, e durante meses se refugiara no álcool para escapar da dor. A diferença, é claro, era que Roberto nunca havia levantado a mão contra ninguém, ao contrário, ele se tornará ainda mais silencioso e distante. Não, querido. Seu pai ficava triste, mas nunca fez mal a ninguém, esclareceu Mariana, percebendo a importância de fazer essa distinção. Algumas pessoas, quando ficam com raiva ou bebem demais, fazem coisas ruins. Machucam quem amam. O som de passos pesados ecoou pelo corredor, interrompendo a conversa. Roberto Andrade apareceu na entrada da copa, com o senho franzido e o tablet ainda na mão. Sua impaciência matinal era evidente na postura rígida e no modo como tamborilava os dedos na capa do aparelho eletrônico. Pedro, quantas vezes preciso te chamar? Temos que revisar sua agenda escolar da semana, disse Roberto, mas sua voz perdeu força quando notou o clima tenso no ambiente. Seus olhos se moveram rapidamente entre Dona Irene, com sua expressão preocupada, Mariana com o rosto marcado pelas lágrimas, e seu filho com aquela seriedade que o fazia parecer mais velho. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Roberto, guardando o tablet no bolso traseiro da calça jeans. Pedro olhou para o pai com uma intensidade que o surpreendeu. Pai, por que tem gente que bate em quem mora na mesma casa? A pergunta, feita com a clareza cortante típica das crianças, fez Roberto se aproximar instintivamente. Ele notou pela primeira vez, com real atenção, o estado do rosto de Mariana. O hematoma, que ela já não conseguia esconder completamente, se revelou em toda a sua crueza sob a luz natural que entrava pela janela da copa. Mariana, disse Roberto, sua voz perdendo a impaciência e ganhando um tom de preocupação genuína, isso no seu rosto, foi alguém que fez isso com você. A diarista baixou os olhos, a vergonha pesando sobre seus ombros como uma manta molhada. Anos de violência doméstica haviam condicionado sua mente a associar a revelação da verdade com consequências terríveis, perda do emprego, retaliação do marido, julgamento social. Mas algo na voz de Roberto, uma preocupação que ela nunca havia percebido antes, a fez levantar o olhar novamente. Doutor Roberto, murmurou ela, eu não queria que ninguém soubesse. Preciso deste emprego. Meus meninos dependem do dinheiro que ganho aqui. Roberto se aproximou mais alguns passos, e pela primeira vez desde que Mariana começara a trabalhar na fazenda, ele realmente a viu. Não apenas como a funcionária eficiente que mantinha sua casa em ordem, mas como uma mulher, uma mãe, um ser humano com medos, dores e sonhos. A descoberta o atingiu com uma força inesperada. Mariana, me escute bem, disse Roberto, agachando-se ligeiramente para ficar na altura dela, você não vai perder este emprego. E ninguém tem o direito de machucá-la dessa forma. Dona Irene, que havia permanecido em silêncio observando a cena, finalmente encontrou sua voz. Doutor Roberto, eu já havia notado outras vezes que a Mariana chegava aqui meio diferente. Mas nunca soube como.
Ela pausou, a culpa evidente em sua expressão. Deveria ter falado alguma coisa antes. Nenhum de nós sabia o que fazer, respondeu Roberto, passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração. Mas agora sabemos. E vamos fazer alguma coisa a respeito. Pedro, que havia observado toda a troca em silêncio, se aproximou de Mariana e, com a espontaneidade típica da infância, pegou sua mão. Tia Mariana, você pode ficar aqui com a gente até seu marido parar de ser malvado. A sugestão inocente do menino trouxe à tona a complexidade da situação real. Roberto rapidamente percebeu que não se tratava apenas de oferecer apoio emocional, havia questões práticas, legais e sociais envolvidas que precisavam ser cuidadosamente consideradas. Pedro tem razão sobre você não precisar voltar para casa hoje, disse Roberto, mas precisamos conversar sobre isso com mais calma. Mariana, você tem família aqui em Goiás? Alguém com quem possa ficar temporariamente? Tenho uma irmã em Anápolis, mas ela também não tem condições de me sustentar com meus 2 filhos, respondeu Mariana, enxugando as lágrimas com as costas da mão. E meu marido, ele não vai deixar eu levar as crianças assim fácil. Quando bebe, ele fica muito violento. O silêncio voltou a pairar sobre a copa, mas agora era diferente. Não era mais o silêncio pesado da vergonha e do medo, mas o silêncio reflexivo de pessoas que estavam, pela primeira vez, enfrentando a realidade crua de uma situação que exigia ação concreta. Do lado de fora, o velho Joaquim apareceu na janela da copa, carregando uma caixa de ferramentas e com as mãos sujas de terra. Aos 62 anos, com cabelos completamente brancos e rosto marcado pelo sol do cerrado, ele havia presenciado muitas histórias ao longo de suas 4 décadas trabalhando em fazendas da região. Sua expressão séria demonstrava que havia percebido a tensão no ambiente. Licença, disse Joaquim, batendo levemente no vidro da janela. Posso falar uma palavra com os senhores? Roberto fez um gesto para que ele entrasse pela porta dos fundos. O jardineiro limpou cuidadosamente os pés no capacho antes de entrar, removeu o chapéu de palha e o segurou respeitosamente contra o peito. Desculpa a intromissão, doutor Roberto, começou Joaquim com a voz pausada e grave, mas não pude deixar de ouvir a conversa. E preciso dizer uma coisa, se a dona Mariana está sofrendo violência em casa, ela não é a única mulher da região passando por isso. A revelação de Joaquim adicionou uma nova dimensão ao problema. Não se tratava de um caso isolado, mas de um padrão que se repetia silenciosamente em muitas casas da região. Roberto sentiu o peso da responsabilidade social que sua posição na comunidade representava. O senhor conhece outros casos? Perguntou Roberto. Conheço 3 mulheres só aqui nas fazendas vizinhas que vivem a mesma situação. E sei que tem muito mais, respondeu Joaquim, olhando diretamente para Mariana. O problema, dona Mariana, é que a maioria não tem coragem de falar, porque não sabe que pode receber ajuda. Pedro, que havia permanecido segurando a mão de Mariana durante toda a conversa, olhou para o pai com aqueles olhos verdes herdados da mãe. Pai, a gente pode ajudar todas elas? A pergunta inocente do menino ecoou pela copa como um desafio. Roberto compreendeu naquele momento que a situação havia crescido muito além de um ato isolado de solidariedade. Tratava-se de uma questão que exigia uma resposta estruturada, planejada e sustentável. Vamos ajudar, filho, disse Roberto, sua voz carregada de uma determinação que surpreendeu até mesmo a ele próprio. Mas primeiro, vamos resolver a situação da Mariana. Depois, pensamos no que mais podemos fazer. Enquanto o grupo permanecia na copa, unidos por uma causa comum que havia nascido de uma pergunta simples feita por uma criança de 11 anos, o vento suave do outono balançava as folhas dos ipês lá fora. O dia ainda estava começando, mas todos ali sabiam que aquela manhã havia mudado algo fundamental em suas vidas. A revelação havia saído da sombra, e agora exigia ação. Os dias que se seguiram à revelação na copa trouxeram uma mudança palpável na atmosfera da fazenda Boa Vista. Roberto Andrade, acostumado a resolver problemas empresariais complexos com planilhas e reuniões estratégicas, descobriu-se diante de um desafio humano que não podia ser solucionado apenas com recursos financeiros.
A cada manhã, ao ver Mariana chegar pontualmente às 7 horas, ele sentia um peso crescente no peito, uma responsabilidade que ia muito além de sua relação de patrão e empregada. Mariana, por sua vez, vivia um conflito interno dilacerante. Por um lado, sentia-se aliviada por finalmente ter compartilhado seu segredo com pessoas que demonstravam genuína preocupação com seu bem-estar. Por outro, o medo das consequências a mantinha acordada durante as noites, imaginando cenários catastróficos caso Valdecir, seu marido, descobrisse que ela havia dedurado a situação doméstica para os patrões. Na quinta-feira daquela semana, Roberto tomou uma decisão que mudaria o rumo dos acontecimentos. Após uma noite insone passada pesquisando na internet sobre violência doméstica, organizações de apoio e legislação brasileira, ele chegou à fazenda 1 hora mais cedo que o habitual e pediu para conversar em particular com Mariana na biblioteca da casa. A biblioteca dos Andrade era um ambiente acolhedor, com estantes de madeira de lei que iam do chão ao teto, poltronas de couro marrom desgastado pelo tempo e uma grande janela que oferecia vista para o pasto onde os cavalos pastavam tranquilamente. O cheiro de livros antigos e cera de carnaúba criava uma atmosfera de seriedade e reflexão. Mariana, sente-se, por favor, disse Roberto, indicando uma das poltronas enquanto ele próprio permanecia em pé, nervoso, com as mãos nos bolsos da calça. Preciso te fazer algumas perguntas, e quero que saiba que tudo o que conversarmos aqui vai ficar entre nós. Mariana se acomodou na borda da poltrona, rígida como uma vara, suas mãos entrelaçadas no colo. Pois não, doutor Roberto. Primeiro, quero que me conte um pouco sobre seus filhos. Idades, se estudam, como estão lidando com a situação em casa, começou Roberto, puxando uma cadeira para ficar na altura dela, numa tentativa de tornar a conversa menos formal. Os olhos de Mariana se iluminaram ao falar sobre os filhos, era visível que, apesar de todo o sofrimento, eles representavam sua força motriz. O Gabriel tem 8 anos, está na 3ª série numa escola municipal perto de casa. É um menino esperto, gosta muito de matemática. A Ana Clara tem 5, ainda não entrou na escola porque não consegui vaga no pré. Eles sabem que tem coisa errada entre eu e o pai deles, mas eu sempre tentei proteger eles das discussões piores. E como o Valdecir trata as crianças? Perguntou Roberto, observando atentamente a reação dela. Mariana hesitou, mordendo o lábio inferior, um hábito que desenvolvera para controlar a ansiedade. Ele nunca bateu neles, se é isso que o senhor quer saber. Mas quando está bêbado, grita muito. E eles ficam com medo, se escondem no quarto. Gabriel às vezes tenta me proteger, sabe? Fica na frente dele quando ele vem muito alterado. Isso me deixa desesperada. Roberto sentiu uma onda de raiva subir pelo peito. A imagem de uma criança de 8 anos tentando proteger a mãe de um adulto violento o fez cerrar os punhos involuntariamente. Mariana, você tem algum documento que comprove as agressões? Alguma vez procurou ajuda médica ou policial? Uma vez fui no posto de saúde porque ele quebrou meu punho, disse ela, erguendo a mão esquerda onde ainda era possível ver uma pequena cicatriz. Mas disse para o médico que tinha caído da escada. E nunca fui na polícia porque ele sempre pede desculpa depois, diz que não vai fazer mais, que é a bebida que faz ele ficar assim. E você acredita nessas promessas? Perguntou Roberto gentilmente. Mariana soltou um suspiro longo e doloroso. Doutor Roberto, eu acreditei durante muito tempo. Mas já faz 3 anos que a coisa só piora. Antes ele bebia só no final de semana. Agora bebe quase todo dia quando chega do trabalho na oficina. E quando bebe? Ela não precisou terminar a frase. Roberto compreendeu que estava diante de uma situação de escalada de violência, um padrão que suas pesquisas na internet haviam mostrado ser extremamente perigoso. Mariana, eu quero te propor algo, disse Roberto, inclinando-se ligeiramente para a frente. Conversei ontem à noite com um advogado especializado em direito de família aqui de Goiânia. Ele disse que podemos pedir uma medida protetiva contra o Valdecir. É uma ordem judicial que proíbe ele de se aproximar de você e das crianças. Os olhos de Mariana se arregalaram, uma mistura de esperança e terror estampada no rosto. Mas doutor, e se isso deixar ele mais furioso ainda? E se ele não obedecer à justiça?
Por isso mesmo vamos fazer tudo certo, com planejamento, respondeu Roberto. O advogado explicou que existem casas de apoio, organizações que ajudam mulheres na sua situação. Você não estaria sozinha. Naquele momento, batidas suaves na porta interromperam a conversa. Pedro apareceu na entrada da biblioteca, segurando um caderno escolar e com uma expressão determinada que Roberto já conhecia bem. Era a mesma cara que o menino fazia quando estava prestes a dizer algo que considerava muito importante. Pai, posso falar com vocês? Perguntou Pedro, ignorando completamente o protocolo usual de não interromper conversas de adultos. Pedro, estamos numa conversa séria aqui. Pode esperar na sala, disse Roberto, tentando manter a autoridade paterna. É sobre uma conversa séria também, retrucou Pedro, entrando na biblioteca sem convite e se dirigindo diretamente à poltrona ao lado de Mariana. É sobre como podemos ajudar os filhos da tia Mariana. Mariana olhou para o menino com surpresa e ternura. Nos 2 anos trabalhando na casa, ela havia desenvolvido um carinho maternal por Pedro, especialmente porque reconhecia nele a falta que a figura materna fazia. Ver aquela criança se preocupando com seus próprios filhos a tocou profundamente. Que tipo de ajuda, meu anjo? Perguntou Mariana, acariciando os cabelos despenteados do menino. Pedro abriu o caderno, revelando páginas cobertas por uma letra caprichada e vários desenhos coloridos. Eu pensei que, quando você sair da casa do seu marido, o Gabriel e a Ana Clara vão precisar de um lugar para ficar durante o dia enquanto você trabalha. Então fiz alguns planos. Roberto se aproximou para ver o conteúdo do caderno e ficou impressionado com a organização das ideias do filho. Pedro havia desenhado um mapa da fazenda, destacando uma pequena casa de hóspedes que ficava vazia há anos, próxima aos jardins que seu Joaquim cuidava. Ao lado do desenho, havia uma lista detalhada, coisas que as crianças vão precisar: 1 lugar seguro para dormir, 2 comida, 3 escola, 4 brinquedos, 5 alguém para cuidar quando a mãe estiver trabalhando. Pedro, disse Roberto, genuinamente impressionado com a maturidade do filho, você pensou em tudo isso sozinho? Conversei com a dona Irene também. Ela disse que a casa de hóspedes tem 2 quartos e uma cozinha pequena. E o seu Joaquim falou que pode ensinar o Gabriel a cuidar das plantas, se ele quiser. Disse que trabalho na terra é bom para a criança aprender responsabilidade. Mariana sentiu os olhos marejarem novamente, mas desta vez não eram lágrimas de dor, e sim de uma gratidão profunda. Pedro, você é um menino muito especial. Mas não posso aceitar tanta ajuda assim. Vocês já fizeram demais só por se preocupar comigo. Tia Mariana, disse Pedro com aquela seriedade que o fazia parecer mais velho, minha mãe sempre dizia que família não é só quem tem o mesmo sangue. É quem cuida um do outro quando precisa. E você cuida de mim há 2 anos. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Era um silêncio carregado de possibilidades, de esperança, de uma rede de apoio que estava se formando naturalmente ao redor de uma situação que, dias antes, parecia impossível de resolver. Roberto olhou para o filho com uma admiração que há muito tempo não sentia. A morte da esposa havia criado um distanciamento emocional entre eles, com Roberto se refugiando no trabalho e Pedro aprendendo a lidar sozinho com suas emoções. Mas agora, vendo a compaixão e maturidade do garoto, ele compreendeu que havia subestimado profundamente a capacidade de seu filho de entender e reagir a situações complexas. Sabe, Pedro, disse Roberto, acho que sua mãe ficaria muito orgulhosa de ver como você está lidando com isso tudo. Foi a primeira vez em 3 anos que Roberto mencionou a esposa falecida numa conversa normal, sem que a dor fosse esmagadora. E pela primeira vez, Pedro sorriu ao ouvir falar da mãe. Ela sempre dizia que quando a gente pode ajudar alguém, a gente deve ajudar, respondeu Pedro. E agora a gente pode ajudar a tia Mariana e os filhos dela. Mariana se levantou da poltrona e se ajoelhou na frente de Pedro, ficando na altura dos olhos dele. Meu anjo, você tem certeza que quer sua família envolvida nos meus problemas? Isso pode trazer complicação para vocês. Pedro segurou as mãos dela com a determinação que se tornará sua marca registrada. Tia Mariana, problema é quando a gente sabe que alguém está sofrendo e não faz nada. Agora que a gente sabe, a gente vai fazer.
Do lado de fora da biblioteca, os primeiros raios de sol forte do meio-dia começavam a aquecer o ar, anunciando que o outono estava caminhando em direção ao inverno seco típico do Cerrado goiano. Mas ali dentro, entre as estantes de livros e poltronas de couro, uma família estava sendo redefinida. Não pelos laços de sangue, mas pela escolha consciente de cuidar uns dos outros. A rede de apoio que havia começado com uma pergunta inocente de Pedro estava se expandindo, ganhando forma e substância. E todos os envolvidos começavam a compreender que estavam prestes a embarcar numa jornada que mudaria não apenas a vida de Mariana e seus filhos, mas a dinâmica de toda aquela propriedade no coração do Brasil. A descoberta aconteceu numa tarde chuvosa de maio, quando as primeiras garoas do inverno seco começaram a umedecer a terra ressecada do cerrado. Pedro havia passado a manhã inquieto, andando pela casa como um felino em busca de algo que nem ele mesmo sabia definir. A conversa com Mariana e seu pai na biblioteca havia plantado em sua mente uma semente de determinação que crescia cada dia, alimentada pela necessidade urgente de encontrar uma maneira concreta de ajudar. Dona Irene havia mencionado casualmente durante o almoço que precisava descer as decorações de Natal do sótão para uma limpeza antecipada, uma tradição que sua mãe havia estabelecido anos antes de morrer. A ideia de surpreender Mariana com um ambiente festivo e acolhedor na casa de hóspedes, caso ela realmente decidisse aceitar a ajuda da família, fez com que Pedro se oferecesse imediatamente para ajudar com a tarefa. O sótão da mansão dos Andrade era um lugar que Pedro visitava raramente. Localizado no segundo andar, acima dos quartos principais, era acessível apenas por uma escada de madeira estreita e íngreme que rangia a cada passo. O espaço amplo, com um teto inclinado seguindo a linha do telhado colonial, guardava décadas de memórias da família, baús antigos, móveis cobertos por lençóis brancos, quadros empoeirados e caixas de papelão cuidadosamente etiquetadas pela letra caprichosa de sua mãe. Cuidado com os degraus, menino Pedro, alertou Dona Irene, subindo atrás dele com uma lanterna na mão. Esta escada não é das mais seguras, e lá em cima tem muito pó acumulado. O cheiro do sótão era uma mistura única de madeira antiga, naftalina e algo indefinível que Pedro sempre associava às histórias que sua mãe costumava contar sobre a família. Quando Dona Irene ligou a luz, uma lâmpada solitária pendurada no centro do espaço, sombras dançantes se projetaram pelas paredes, criando um ambiente quase mágico. As caixas de Natal estão ali no fundo, disse Dona Irene, apontando para um canto onde várias caixas de papelão se empilhavam organizadamente. Vou buscar umas sacolas lá embaixo para você colocar as decorações. Não mexe em nada pesado sozinho, está bom? Pedro acenou com a cabeça, já fascinado pela quantidade de objetos que nunca havia visto antes. Quando Dona Irene desceu a escada, deixando-o sozinho com seus pensamentos e descobertas, ele começou a explorar o espaço com a curiosidade natural de uma criança de 11 anos que se vê diante de um tesouro arqueológico familiar. Foi ao se dirigir às caixas de Natal que ele tropeçou numa pequena mesa de madeira coberta por um lençol empoeirado. Ao levantar o tecido para verificar se havia se machucado na queda, seus olhos se depararam com um objeto que fez seu coração acelerar, um gravador antigo, daqueles modelos grandes dos anos 80, com botões pretos e uma tampa transparente que revelava um compartimento vazio para fitas cassete. Pedro conhecia aquele tipo de equipamento porque seu professor de história havia levado um similar para a escola no ano anterior, para ensinar sobre como as pessoas gravavam música e vozes antes dos CDs e da internet. Mas este gravador específico despertou sua atenção por algo mais pessoal. Havia uma pequena etiqueta colada na lateral com a palavra Eduardo escrita à mão numa caligrafia que ele reconheceu como sendo de seu avô paterno. Eduardo Andrade havia morrido quando Pedro tinha apenas 5 anos, mas o menino guardava algumas memórias carinhosas do avô, um homem alto e magro, sempre com um chapéu de palha, que contava histórias fascinantes sobre pessoas que conhecera ao longo da vida. Roberto raramente falava sobre o próprio pai, e Pedro nunca havia questionado muito sobre isso, respeitando o silêncio paterno que envolvia o assunto. Ao lado do gravador, numa caixa de sapatos desorganizada, Pedro encontrou várias fitas cassete com etiquetas manuscritas. Entrevista, Dona Maria da Silva, outubro 1987. Depoimento, José Santos, março 1989. Conversa com Dr. Antônio, dezembro 1990.
A curiosidade do menino foi despertada pela natureza formal dos títulos, que pareciam muito diferentes de simples gravações familiares. Pedro, achei as sacolas, gritou Dona Irene lá de baixo. Está tudo bem aí em cima? Está sim, Dona Irene, respondeu Pedro, rapidamente cobrindo o gravador com o lençol novamente. Algo em seu instinto lhe dizia que aquela descoberta era importante e que precisava ser investigada com mais cuidado e privacidade. Ele passou os próximos 20 minutos ajudando Dona Irene a descer as caixas de decorações natalinas, mas sua mente permaneceu fixada no gravador e nas fitas misteriosas. Quando finalmente ficaram sozinhos na copa organizando os enfeites, Pedro não conseguiu mais conter a curiosidade. Dona Irene, a senhora conheceu meu avô Eduardo bem? Perguntou Pedro casualmente, fingindo estar concentrado em separar bolas de Natal por cores. Claro que conheci, menino. Trabalhei nesta casa desde que seu pai era mais novo que você. Seu avô era um homem muito especial, respondeu a governanta, e algo em sua voz sugeriu uma admiração genuína. Por que a pergunta? Só curiosidade mesmo. Papai nunca fala muito dele, disse Pedro, observando atentamente a reação da mulher. Dona Irene pausou o que estava fazendo e olhou diretamente para o menino. Seu avô Eduardo era jornalista, sabia? Trabalhava para um jornal aqui de Goiânia, mas também fazia matérias independentes sobre questões sociais da região. Era um homem que se preocupava muito com as pessoas mais simples, sabe? A informação fez uma conexão instantânea na mente de Pedro. Jornalista. Questões sociais. Entrevistas gravadas. Subitamente, as fitas cassete encontradas no sótão ganharam um significado completamente novo. Que tipo de questões sociais? Insistiu Pedro, tentando manter o tom casual. Ah, seu avô sempre foi muito sensível aos problemas das pessoas comuns. Lembro que ele fazia matérias sobre trabalhadores rurais, sobre famílias que passavam dificuldades, sobre injustiças que aconteciam e que ninguém mais queria denunciar, explicou Dona Irene, uma nostalgia evidente em sua voz. Era um homem corajoso, seu avô. Não tinha medo de incomodar gente poderosa quando era preciso defender quem estava sendo prejudicado. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A descrição de seu avô parecia espelhar exatamente o que ele próprio estava tentando fazer por Mariana, usar sua posição para ajudar alguém em situação vulnerável. A coincidência era forte demais para ser ignorada. E por que papai nunca fala sobre isso? Perguntou Pedro, agora genuinamente curioso sobre a história familiar. Dona Irene suspirou, guardando algumas bolas de Natal numa caixa menor. Seu pai e seu avô tiveram algumas diferenças quando Roberto era jovem. Seu avô queria que ele seguisse no jornalismo, continuasse o trabalho social que ele fazia. Mas Roberto sempre foi mais voltado para os negócios, queria expandir a fazenda, entrar no agronegócio. Não eram brigas feias, entende? Só visões diferentes de como usar a influência da família. A revelação abriu uma nova perspectiva para Pedro sobre a dinâmica familiar. Ele começou a compreender que talvez sua preocupação com Mariana não fosse apenas um impulso isolado de compaixão, mas talvez uma característica herdada de seu avô, uma sensibilidade para questões sociais que havia pulado uma geração. Dona Irene, por acaso a senhora sabe se meu avô deixou alguns materiais de trabalho dele guardados por aqui? Perguntou Pedro, tentando soar desinteressado. Ah, deve ter muita coisa no sótão ainda. Seu pai nunca mexeu muito nas coisas do Eduardo depois que ele morreu. Disse que um dia ia organizar tudo, mas você sabe como é, o tempo passa e a gente vai deixando para depois, respondeu a governanta. Naquela noite, Pedro mal conseguiu dormir. Sua mente fervilhava com possibilidades e conexões. O gravador de seu avô poderia ser exatamente a ferramenta que ele precisava para ajudar Mariana de maneira mais efetiva. Se Eduardo Andrade havia usado aquele equipamento para documentar injustiças sociais, talvez Pedro pudesse usá-lo para documentar a história de Mariana, criar um registro que pudesse ser útil para os advogados que seu pai havia mencionado. Mais do que isso, a descoberta havia criado uma ponte emocional entre Pedro e o avô que ele mal conhecera. Saber que Eduardo também se preocupava com pessoas em situações vulneráveis fez Pedro se sentir menos sozinho em sua determinação de ajudar. Era como se houvesse um fio condutor familiar,
uma tradição de empatia e justiça social que havia sido temporariamente interrompida na geração de seu pai, mas que agora ressurgia nele. Na manhã seguinte, Pedro acordou com um plano claro na mente. Ele precisava voltar ao sótão, examinar mais detalhadamente as fitas de seu avô e, principalmente, descobrir se o gravador ainda funcionava. A ideia de gravar conversas com Mariana, com a permissão dela, é claro, poderia fornecer material valioso para comprovar sua situação e ajudar no processo legal que seu pai estava organizando. Mas mais do que a utilidade prática, Pedro sentia que usar o gravador do avô seria uma forma de honrar sua memória e continuar um trabalho que havia sido interrompido pela morte. Era como se Eduardo estivesse, de alguma forma, orientando naquela jornada de descoberta sobre justiça, compaixão e responsabilidade social. O inverno seco do Cerrado havia chegado oficialmente, trazendo manhãs frias e tardes de sol forte. E com ele, Pedro Andrade havia encontrado não apenas uma ferramenta prática para ajudar Mariana, mas também uma conexão profunda com suas próprias raízes familiares, uma descoberta que mudaria para sempre sua compreensão sobre quem ele era e o que poderia se tornar. O retorno de Pedro ao sótão aconteceu numa manhã de sábado, quando a casa respirava mais devagar e os adultos estavam envolvidos com suas próprias atividades. Roberto havia saído cedo para verificar as plantações de soja com o administrador da fazenda, e Dona Irene estava ocupada com a lavagem semanal das roupas de cama. Mariana, como sempre aos sábados, chegará um pouco mais tarde e estava concentrada na limpeza dos banheiros do segundo andar. Pedro subiu a escada rangente do sótão com o coração acelerado, carregando uma sacola pequena onde havia colocado algumas pilhas novas que encontrara na gaveta da cozinha. A descoberta do gravador de seu avô continuava ecoando em sua mente, e ele havia passado a semana imaginando como poderia usar aquele equipamento para ajudar Mariana de forma mais concreta. A luz matinal que entrava pelas pequenas janelas do sótão criava feixes dourados de poeira suspensa no ar, dando ao ambiente um aspecto quase sagrado. Pedro removeu cuidadosamente o lençol que cobria a mesa onde estava o gravador, revelando novamente o equipamento que se tornará o centro de seus pensamentos obsessivos. O aparelho era maior do que ele se lembrava, aproximadamente do tamanho de uma caixa de sapatos, com uma estrutura de metal cinza e detalhes em preto. Na parte frontal, botões grandes marcados com símbolos universais: Play, Stop, Record, Rewind e Fast Forward. Pedro inseriu as pilhas no compartimento nas costas do equipamento e, com o coração disparado, pressionou o botão de ligar. Para sua alegria e surpresa, um pequeno LED vermelho se acendeu, indicando que o gravador ainda funcionava perfeitamente após todos aqueles anos guardado. O som de um motor suave começou a funcionar internamente, confirmando que os mecanismos estavam operacionais. Pedro encontrou uma fita cassete virgem numa das caixas próximas e a inseriu no compartimento, fechando a tampa transparente com cuidado reverente. Teste, teste, murmurou Pedro próximo ao microfone embutido, pressionando o botão de gravação. Depois de alguns segundos, ele parou a gravação e rebobinou a fita. Quando pressionou o play, sua própria voz ecoou de volta através do pequeno alto-falante do equipamento, clara e nítida. O gravador funcionava perfeitamente. A emoção de ter conseguido fazer o equipamento funcionar foi rapidamente substituída por uma sensação mais profunda de responsabilidade. Pedro compreendeu que estava segurando nas mãos uma ferramenta poderosa, a mesma que seu avô havia usado para documentar histórias importantes e dar voz a pessoas que precisavam ser ouvidas. Agora, ele tinha a oportunidade de continuar essa tradição. Pedro desceu do sótão com o gravador escondido numa sacola de pano, aproveitando que Dona Irene estava no quintal estendendo roupas. Ele precisava encontrar o momento certo para abordar Mariana sobre sua ideia, mas sabia que precisava ser cuidadoso. A situação dela era delicada, e ele não queria assustá-la ou fazê-la se sentir pressionada. A oportunidade surgiu na hora do almoço, quando Roberto telefonou avisando que almoçaria na cidade com o administrador da fazenda. Dona Irene aproveitou a pausa para descansar em seu quarto, deixando Pedro e Mariana sozinhos na cozinha. Ela estava preparando um lanche simples para ele, sanduíche de queijo com suco de goiaba, quando Pedro decidiu abordar o assunto. Tia Mariana, começou Pedro, observando atentamente a reação dela, posso te fazer uma pergunta sobre uma ideia que eu tive? Claro, meu anjo. Pode falar, respondeu Mariana,
continuando a cortar o sanduíche em triângulos perfeitos, como sempre fazia. Você se lembra que meu pai falou sobre conversar com advogados para te ajudar? Pedro pausou, esperando ela sentir antes de continuar. Eu estava pensando que talvez fosse importante ter um registro das coisas que acontecem com você em casa. Sabe, para os advogados poderem entender melhor a situação. Mariana parou de cortar o sanduíche e olhou diretamente para Pedro, uma expressão de curiosidade misturada com apreensão no rosto. Que tipo de registro, Pedro? Pedro respirou fundo antes de continuar. Encontrei um gravador que era do meu avô. Ele era jornalista e usava para gravar entrevistas com pessoas. Pensei que talvez você pudesse gravar algumas coisas, contar sua história. Assim, quando for preciso, a gente tem prova do que realmente acontece. A sugestão fez Mariana se sentar numa das cadeiras da cozinha, suas mãos tremendo ligeiramente. A ideia de documentar formalmente sua situação a assustava, mas ao mesmo tempo despertava uma sensação estranha de esperança. Durante anos, ela havia guardado silenciosamente as humilhações e violências, como se fossem segredos vergonhosos que precisavam ser escondidos do mundo. A proposta de Pedro representava a possibilidade de transformar essa dor em algo útil, em evidência que poderia ajudá-la a construir uma vida diferente. Pedro, eu não sei se consigo falar sobre essas coisas num gravador, disse ela, sua voz baixa e hesitante. É muito difícil lembrar de tudo, e tem coisas que dói demais falar. Pedro se aproximou da cadeira onde ela estava sentada, seus olhos verdes demonstrando uma maturidade que contrastava com sua idade. Tia Mariana, você não precisa contar tudo de uma vez. A gente pode ir devagar, só o que você se sentir à vontade para falar. E se em algum momento você quiser parar, a gente para. A consideração do menino tocou profundamente Mariana. Ali estava uma criança de 11 anos oferecendo-lhe não apenas apoio prático, mas demonstrando uma sensibilidade emocional que muitos adultos não possuíam. Ela olhou para aquele rosto jovem e viu refletida nele uma bondade genuína que a fez sentir, pela primeira vez em anos, que talvez merecesse ser ajudada. Como funcionária? Perguntou Mariana, indicando que estava considerando seriamente a proposta. Podemos fazer aqui na cozinha, quando não tem ninguém por perto. Ou no quarto de hóspedes, se você preferir um lugar mais reservado, explicou Pedro. Você pode falar sobre o que quiser, como começou, quando fica pior, como se sente. Qualquer coisa que você acha que pode ser importante para os advogados saberem. Mariana ficou alguns minutos em silêncio, olhando pelas janelas da cozinha para os jardins onde seu Joaquim estava podando as roseiras. A vida lá fora continuava normal e tranquila, em contraste gritante com a tempestade emocional que vivia em sua mente. Finalmente, ela virou-se para Pedro com uma determinação que surpreendeu a ambos. Está bem. Vamos tentar, disse ela. Mas tem que ser quando seu pai não estiver em casa, e a dona Irene também não pode saber. Ainda não. Preciso ter certeza de que isso não vai complicar as coisas para vocês. Pedro assentiu energicamente, já mentalmente organizando quando seria o melhor momento. Que tal na terça-feira à tarde? Papai vai para Goiânia resolver umas coisas do negócio, e a dona Irene sempre vai para a cidade às terças fazer compras. Terça-feira então, concordou Mariana, e pela primeira vez desde que Pedro a conhecia, ele viu um brilho de esperança em seus olhos. Na terça-feira seguinte, às 2 horas da tarde, Pedro e Mariana se encontraram na cozinha da fazenda com o gravador de Eduardo Andrade posicionado sobre a mesa de madeira maciça. O equipamento parecia pequeno e insignificante diante da magnitude da história que estava prestes a ser documentada, mas Pedro sabia que aquele momento representava um passo crucial na jornada de libertação de Mariana. Está pronta? Perguntou Pedro gentilmente, sua mão pairando sobre o botão de gravação. Mariana respirou fundo, fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, havia neles uma determinação que Pedro nunca havia visto antes. Estou pronta. Pedro pressionou o botão vermelho de gravação, e o pequeno motor do equipamento começou a funcionar suavemente. A fita cassete começou a girar, capturando não apenas palavras, mas o início de uma transformação que mudaria a vida de todos os envolvidos. Meu nome é Mariana dos Santos, começou ela, sua voz inicialmente tremula mas ganhando força a cada palavra.
Tenho 32 anos, sou mãe de 2 filhos, o Gabriel de 8 anos e a Ana Clara de 5. E há mais de 5 anos vivo numa situação de violência doméstica com meu marido, Valdecir dos Santos. O que se seguiu foi uma narrativa dolorosa mas necessária, pontuada por pausas emocionais e momentos onde Pedro precisou encorajar Mariana a continuar. Ela contou sobre a primeira vez que Valdecir a agrediu, 2 semanas após o nascimento da Ana Clara, quando ela estava ainda se recuperando do parto. Descreveu como o álcool havia se tornado um problema progressivo, transformando um homem que um dia fora carinhoso num estranho violento e imprevisível. Ele sempre pede desculpas depois, disse Mariana numa das pausas, suas lágrimas gotejando silenciosamente sobre a mesa. Diz que a culpa é da bebida, que não vai acontecer mais. E por um tempo, ele realmente fica mais calmo. Mas depois sempre volta a acontecer, e cada vez fica pior. Pedro, maduro além de seus anos, permaneceu em silêncio durante toda a gravação, oferecendo apenas palavras de encorajamento quando necessário. Ele compreendeu instintivamente que seu papel ali era de facilitador, de alguém que oferecia um espaço seguro para que a verdade pudesse finalmente ser expressa. A primeira sessão de gravação durou quase 1 hora, resultando numa fita que continha não apenas fatos e cronologias, mas a essência emocional de uma mulher que havia encontrado coragem para transformar seu sofrimento em esperança. Quando Pedro finalmente desligou o gravador, tanto ele quanto Mariana sabiam que haviam cruzado um ponto sem volta. Obrigada, Pedro, disse Mariana, enxugando os olhos com um guardanapo. Nunca imaginei que falar sobre isso pudesse ser, não sei, libertador de alguma forma. Pedro sorriu, guardando cuidadosamente a fita numa caixa pequena. Agora a gente tem sua história documentada, tia Mariana. E história documentada é poder. Meu avô sempre dizia isso. Enquanto o sol da tarde de inverno filtrava através das janelas da cozinha, criando padrões dourados no piso de cerâmica, Pedro e Mariana compreenderam que haviam iniciado algo muito maior do que uma simples gravação. Haviam começado a construção de uma nova narrativa, uma onde Mariana deixava de ser apenas vítima para se tornar protagonista de sua própria libertação. O gravador de Eduardo Andrade havia encontrado uma nova missão, e as vozes que ele capturava agora carregavam não apenas dor, mas a promessa de mudança e renovação. As semanas que se seguiram às primeiras gravações trouxeram uma mudança sutil mais perceptível na dinâmica da Fazenda Boa Vista. Pedro havia desenvolvido uma rotina secreta de encontros com Mariana sempre que a oportunidade surgia, documentando não apenas os episódios de violência mais recentes, mas também explorando a história mais profunda por trás da situação. A cada nova sessão, ambos descobriam camadas adicionais de complexidade na narrativa que estavam construindo juntos. Durante uma tarde particularmente produtiva, Mariana revelou algo que fez Pedro compreender a dimensão real do problema que estavam enfrentando. Eles estavam na casa de hóspedes, que Roberto havia autorizado Pedro a limpar e organizar para um projeto escolar, uma meia-verdade que o menino não se orgulhava de contar, mas que era necessária para manter a privacidade das gravações. Pedro, disse Mariana, ajustando-se na cadeira de madeira simples que haviam trazido da cozinha, preciso te contar uma coisa que nunca falei para ninguém. É sobre como eu conheci o Valdecir e por que foi tão difícil perceber o que ele realmente era. O gravador estava funcionando silenciosamente sobre uma pequena mesa improvisada, e Pedro fez um gesto encorajador para que ela continuasse. Durante as semanas de gravações, ele havia aprendido a importância de deixar Mariana falar em seu próprio ritmo, sem pressões ou interrupções desnecessárias. Eu tinha 17 anos quando conheci ele, começou Mariana, sua voz carregando uma nostalgia dolorosa. Estava no 3º ano do ensino médio, era uma das melhores alunas da turma. Tinha planos de fazer vestibular para contabilidade, queria trabalhar numa empresa grande, ter minha independência financeira. Pedro notou como os olhos dela se iluminavam ao falar dos sonhos antigos, e compreendeu que estava ouvindo sobre uma Mariana que ele nunca havia conhecido, jovem, ambiciosa e cheia de esperanças para o futuro. O Valdecir trabalhava numa oficina perto da escola onde eu estudava, em Anápolis. Era 3 anos mais velho que eu, dirigia uma moto bonita, sempre estava bem vestido. Para uma menina da periferia como eu era, ele parecia um príncipe, continuou ela, um sorriso triste brincando nos cantos de sua boca. Ele era carinhoso, atencioso, me dava presentes.
Dizia que eu era especial, que merecia coisa melhor do que aquela vida simples que eu levava. E o que aconteceu com seus planos de estudar contabilidade? Perguntou Pedro gentilmente. Mariana suspirou profundamente antes de responder. Valdecir começou a me convencer de que eu não precisava estudar tanto, que ele ia cuidar de mim. Dizia que mulher casada não precisava trabalhar fora, que o lugar dela era em casa cuidando do marido e dos filhos. E eu, apaixonada como estava, comecei a acreditar nele. A narrativa que se seguiu revelou um padrão de manipulação psicológica que Pedro, mesmo com sua maturidade precoce, teve dificuldade para compreender completamente. Mariana descreveu como Valdecir havia gradualmente isolado ela de amigas e familiares, sempre com argumentos que pareciam ser motivados por amor e proteção, mas que na verdade serviam para torná-la cada vez mais dependente dele. Quando engravidei do Gabriel, eu tinha 19 anos e já estava completamente isolada. Valdecir havia me convencido a não prestar vestibular, a não procurar emprego, a depender só dele para tudo, disse Mariana, as lágrimas começando a correr silenciosamente por suas bochechas. E foi durante minha primeira gravidez que ele bateu em mim pela primeira vez. O relato do primeiro episódio de violência fez Pedro sentir uma raiva profunda crescendo em seu peito. Mariana descreveu como Valdecir havia chegado em casa bêbado numa noite, irritado porque ela havia gastado dinheiro comprando roupas para o bebê que estava por vir. A discussão havia escalado rapidamente, terminando com um tapa no rosto que a deixou com o lábio cortado. Ele pediu desculpas no dia seguinte, chorou, disse que nunca mais ia acontecer. E eu acreditei, disse Mariana. Estava grávida, dependia financeiramente dele, não tinha para onde ir. E uma parte de mim ainda amava o homem carinhoso que ele havia sido no começo. Pedro compreendeu naquele momento que a situação de Mariana era muito mais complexa do que ele havia inicialmente imaginado. Não se tratava apenas de violência física, mas de uma rede elaborada de controle psicológico que havia sido construída ao longo de anos, transformando uma jovem ambiciosa e independente numa mulher isolada e dependente. Tia Mariana, disse Pedro com uma seriedade que contrastava com sua idade, você ainda lembra das coisas que aprendeu sobre contabilidade na escola? A pergunta pegou Mariana de surpresa. Lembro sim. Por quê? Porque talvez seja parte da solução. Se você conseguir sair dessa situação, você pode retomar os estudos, trabalhar na área que sempre quis, respondeu Pedro. Meu pai sempre diz que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. A sugestão plantou uma semente de possibilidade na mente de Mariana que ela não havia considerado há anos. A ideia de poder retomar seus sonhos acadêmicos e profissionais, de reconquistar a independência que havia perdido, trouxe um brilho novo aos seus olhos. Foi durante essa mesma sessão de gravação que Pedro decidiu compartilhar com Mariana algumas das descobertas que havia feito sobre seu avô. Ele contou sobre as fitas antigas encontradas no sótão, sobre o trabalho jornalístico de Eduardo com questões sociais, e sobre como se sentia conectado a essa tradição familiar de ajudar pessoas em situações vulneráveis. Sabe, tia Mariana, disse Pedro, pausando a gravação temporariamente, eu estava pensando que talvez devêssemos conversar com meu pai sobre seu avô. Acho que ele ficaria orgulhoso de saber que estamos usando o gravador dele para ajudar alguém. Mariana concordou que já era hora de Roberto saber sobre as gravações. A relação de confiança que havia se desenvolvido entre ela e a família Andrade nos últimos meses havia crescido a ponto onde ela se sentia segura para ser mais aberta sobre o processo de documentação que estava acontecendo. Naquela mesma noite, durante o jantar, Pedro abordou o assunto com seu pai. Pai, preciso te contar sobre uma coisa que a tia Mariana e eu estamos fazendo para ajudar com a situação dela. Roberto, que estava revisando alguns documentos enquanto comia, levantou os olhos com interesse. Que tipo de coisa, Pedro? A gente está gravando a história dela. Usando o gravador que era do vovô Eduardo, disse Pedro, observando atentamente a reação do pai. A menção do avô fez Roberto pausar completamente o que estava fazendo. Por alguns segundos, ele permaneceu em silêncio, processando a informação. Você encontrou o gravador do seu avô? Encontrei no sótão, quando fui buscar as decorações de Natal com a dona Irene. E descobri que ele ainda funciona, explicou Pedro. Pensei que poderia ser útil para documentar o que acontece com a tia Mariana, para os advogados.
Roberto se recostou na cadeira, uma expressão complexa cruzando seu rosto. Pedro, você sabe que seu avô usava esse gravador para trabalho jornalístico? Sei sim. A dona Irene me contou. E acho que ele ficaria feliz de saber que estamos usando para ajudar alguém que precisa, respondeu Pedro com convicção. Roberto ficou em silêncio por alguns minutos, claramente lutando com emoções que Pedro não conseguia decifrar completamente. Finalmente, ele falou, seu avô sempre acreditou que as pessoas com mais recursos tinham a responsabilidade de ajudar aquelas em situação mais vulnerável. Nós discordávamos sobre muitas coisas, mas nisso ele estava certo. Foi a primeira vez que Pedro ouviu seu pai falar sobre Eduardo com carinho e respeito, sem a atenção que geralmente acompanhava menções do avô falecido. Você quer ouvir algumas das gravações, pai? Quero sim, respondeu Roberto. E acho que está na hora de eu conversar diretamente com a Mariana sobre os próximos passos que vamos tomar. Naquela noite, enquanto Pedro organizava as fitas cassete numa caixa especial que havia encontrado no sótão, a mesma que seu avô usava para guardar suas entrevistas mais importantes, ele compreendeu que o projeto havia evoluído muito além de uma simples documentação. Havia se tornado uma ponte entre gerações, conectando o trabalho social de Eduardo com a nova consciência social que estava nascendo em Pedro, passando pela gradual abertura emocional de Roberto. As gravações não estavam apenas documentando a história de Mariana, estavam revelando e transformando a história de toda a família Andrade. E o eco da voz de Eduardo, capturado décadas antes naquelas fitas empoeiradas do sótão, parecia sussurrar aprovação para o trabalho que seu neto estava realizando com o mesmo equipamento e a mesma paixão por justiça social. O inverno seco do Cerrado continuava, mas na fazenda Boa Vista, os ventos de mudança sopravam com força crescente, carregando consigo a promessa de renovação e esperança. O mês de julho trouxe consigo não apenas o auge do inverno seco goiano, mas também uma série de acontecimentos que convergiram para criar o que Pedro mais tarde descreveria como uma tempestade perfeita. O céu permanecia limpo e azul durante semanas, sem uma única nuvem para amenizar o sol forte das tardes, enquanto as noites geladas faziam as pessoas se recolherem mais cedo. Era nessa atmosfera de expectativa climática que os eventos decisivos começaram a se desenrolar na fazenda Boa Vista. Tudo começou numa terça-feira, quando Mariana chegou ao trabalho com mais do que as usuais marcas de violência. Desta vez, além do hematoma familiar no rosto, ela mancava ligeiramente e mantinha o braço esquerdo colado ao corpo numa posição defensiva que não passou despercebida por Pedro. O menino, que havia desenvolvido uma sensibilidade aguçada para os sinais de sofrimento da diarista, imediatamente percebeu que algo muito grave havia acontecido. Tia Mariana, disse Pedro quando eles se encontraram na copa durante o meio da manhã, o que aconteceu com seu braço? Mariana tentou sorrir, mas a dor física tornava difícil manter a fachada. Ah, não foi nada demais, meu anjo. Só uma quedinha que levei ontem à noite. Mas Pedro já conhecia bem o padrão das desculpas e evasivas. Tia, a gente precisa gravar o que aconteceu. E desta vez, acho que a gente precisa mostrar para meu pai. A sugestão fez Mariana hesitar. Durante meses, eles haviam mantido as gravações como um projeto entre eles dois, documentando a situação progressivamente, mas sempre com a compreensão tácita de que era algo que permaneceria privado até que ela se sentisse pronta para dar o próximo passo. Mas a violência da noite anterior havia sido diferente, mais intensa, mais perigosa. Pedro, eu não sei se estou pronta para que seu pai saiba de todos os detalhes, murmurou Mariana, inconscientemente protegendo o braço machucado. Tia Mariana, disse Pedro com uma maturidade que às vezes assustava a si mesmo, o que aconteceu ontem foi pior do que das outras vezes, não foi? Mariana não conseguiu mentir para aqueles olhos verdes que a observavam com tanta compaixão. Assentiu lentamente, as lágrimas começando a formar-se nos cantos dos olhos. Valdecir chegou em casa mais bêbado do que eu já tinha visto. Disse que tinha perdido dinheiro no jogo e que a culpa era minha, porque eu não estava orando direito para que ele tivesse sorte, começou ela, a voz tremendo. Quando tentei dizer que não tinha nada a ver com isso, ele me empurrou contra a parede e depois me chutou quando caí no chão. A descrição fez Pedro sentir uma mistura de raiva e urgência que ele nunca havia experimentado antes. E as crianças? O Gabriel e a Ana Clara viram isso.
Gabriel tentou me ajudar de novo. Ele se colocou na frente do pai e gritou para ele parar, disse Mariana, agora chorando abertamente. Valdecir não bateu no menino, mas gritou com ele de um jeito que... Pedro, meu filho de 8 anos não deveria ter que proteger a mãe. Isso não é certo. Naquele momento, Pedro tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Tia Mariana, nós vamos contar tudo para meu pai hoje. E vamos pedir para ele ligar para os advogados imediatamente. Antes que Mariana pudesse protestar, Roberto entrou na copa procurando por uma xícara de café. Ao ver a cena, Pedro segurando a mão de Mariana enquanto ela chorava, e o estado visivelmente deteriorado da funcionária, ele imediatamente compreendeu que algo sério havia acontecido. Mariana, o que houve? Perguntou Roberto, sua voz carregada de preocupação genuína. Pedro olhou para Mariana, esperando por sua permissão. Quando ela assentiu fracamente, ele se dirigiu ao pai. Pai, precisa sentar. A gente tem muito para te contar. O que se seguiu foi a primeira vez que a situação completa de Mariana foi exposta sem filtros ou suavizações. Pedro contou sobre as gravações que haviam estado fazendo, sobre a escalada de violência documentada nas fitas, e sobre o episódio particularmente grave da noite anterior. Roberto ouviu tudo em silêncio, seu rosto passando por uma gama de expressões que incluíam choque, raiva e algo que parecia culpa por não ter agido antes. Mariana, disse Roberto quando Pedro terminou de falar, quero que você e seus filhos venham ficar aqui na fazenda hoje mesmo. Não vou permitir que você volte para casa numa situação dessas. Doutor Roberto, eu não posso impor isso na sua família, protestou Mariana. E o Valdecir vai ficar furioso se descobrir que estou aqui. Pode causar problema para vocês. Mariana, me escute bem, disse Roberto, sua voz firme e mais gentil. Meu filho de 11 anos teve mais coragem de agir sobre esta situação do que eu, um homem adulto. Isso é inaceitável. E se esse Valdecir quiser causar problema, ele vai descobrir que mexeu com a família errada. Foi nesse momento que Dona Irene entrou na copa, atraída pelas vozes alteradas. Ao ver a cena, ela imediatamente compreendeu que o momento da verdade havia chegado. Graças a Deus, foi tudo o que disse, mas o alívio em sua voz era palpável. Dona Irene, você já sabia? Perguntou Roberto, surpreso. Doutor Roberto, uma mulher reconhece os sinais em outra mulher, respondeu a governanta. Estava esperando o momento certo para falar, mas tinha medo de estar me intrometendo onde não devia. A revelação de que Dona Irene também havia percebido a situação trouxe uma nova perspectiva para Roberto sobre quão evidente o problema havia se tornado, e quão cego ele havia estado para algo que acontecia bem debaixo de seu nariz. Está decidido, disse Roberto. Mariana, você vai buscar seus filhos agora mesmo. Vou mandar o Joaquim te acompanhar com a caminhonete. E vamos pedir uma medida protetiva de urgência contra seu marido. Mas e se ele não deixar eu levar as crianças? Perguntou Mariana, o pânico evidente em sua voz. Pedro se adiantou, por isso seu Joaquim vai junto. E a gente vai levar o gravador para documentar qualquer coisa que ele falar ou tentar fazer. A sugestão de usar o gravador como ferramenta de proteção em tempo real mostrou a Roberto quão estrategicamente seu filho havia aprendido a pensar sobre a situação. Pedro tem razão. Vamos documentar tudo a partir de agora. 2 horas depois, uma pequena caravana se dirigia para a periferia de Goiânia, Joaquim dirigindo a caminhonete da fazenda, Mariana no banco do passageiro com o gravador antigo de Eduardo no colo, e Pedro no banco traseiro, insistindo em acompanhar apesar dos protestos dos adultos. A casa onde Mariana vivia com Valdecir e os filhos ficava numa rua de terra batida numa área que contrastava drasticamente com a prosperidade da fazenda. Casas pequenas de alvenaria sem reboco se alinhavam irregularmente, algumas com pequenos quintais onde galinhas ciscavam livremente. O ar carregava cheiro de comida sendo preparada no fogão a lenha e fumaça de queimadas distantes. Quando pararam em frente à casa azul desbotada com grade de ferro nas janelas, Pedro pôde ouvir vozes de crianças brincando no quintal dos fundos. Seus primeiros pensamentos foram sobre Gabriel e Ana Clara, e como seria finalmente conhecer as crianças sobre quem Mariana havia falado com tanto carinho durante as gravações. Valdecir está em casa, murmurou Mariana, apontando para a motocicleta estacionada na frente da casa.
Não era para ele estar aqui neste horário. Joaquim desligou o motor e se virou para ela. Dona Mariana, a senhora fica aqui na caminhonete com o menino Pedro. Eu vou até a porta primeiro, me apresentar, explicar que vim buscar a senhora e as crianças a pedido do patrão. Não, disse Pedro, surpreendendo a todos. Eu vou junto. Se ele vir que tem uma criança, talvez não fique tão agressivo. A lógica infantil de Pedro, embora ingênua, continha uma percepção psicológica interessante. Joaquim considerou por um momento e concordou. Mas você fica atrás de mim o tempo todo, menino. Quando bateram na porta da casa, foi Gabriel quem atendeu, um menino magro de 8 anos, com cabelos escuros e olhos grandes que pareciam velhos demais para sua idade. Ao ver a mãe na caminhonete, seu rosto se iluminou com alívio. Mãe, gritou ele, mas logo sua expressão mudou para preocupação quando uma voz grossa ecoou do interior da casa. Quem é, Gabriel? Manda entrar. Valdecir dos Santos apareceu na porta, um homem de estatura média, barriga proeminente, camiseta suja de óleo e cheiro forte de álcool mesmo sendo meio da tarde. Seus olhos vermelhos e a instabilidade em seus movimentos confirmavam que ele havia estado bebendo desde cedo. Que vocês querem aqui? Perguntou Valdecir, sua voz carregada de desconfiança e agressividade. Joaquim se adiantou respeitosamente. Boa tarde, seu Valdecir. Sou Joaquim, trabalho na fazenda do Dr. Roberto Andrade. Vim buscar a dona Mariana e as crianças a pedido do patrão. Buscar para quê? Retrucou Valdecir, seu tom de voz subindo perigosamente. Pedro, lembrando-se do gravador, fez um gesto discreto para Mariana, que acionou o equipamento dentro da caminhonete. A partir daquele momento, tudo o que fosse dito ficaria documentado. Seu Valdecir, disse Joaquim com diplomacia, o Dr. Roberto ofereceu para Dona Mariana e as crianças ficarem uns dias na fazenda. Só para ela descansar um pouco. Descansar do quê? Ela não faz nada o dia inteiro mesmo, gritou Valdecir, e Pedro pode ver Gabriel encolhendo-se atrás do pai. Mariana não vai a lugar nenhum, e muito menos vai levar minhas crianças. Foi nesse momento que a situação escalou rapidamente. Valdecir, percebendo que sua autoridade estava sendo questionada, partiu em direção à caminhonete onde Mariana aguardava. Joaquim tentou interceptá-lo, mas o homem bêbado empurrou o idoso com força suficiente para fazê-lo tropeçar. Você não vai a lugar nenhum, Mariana, gritou Valdecir ao se aproximar da janela do veículo. E se esses ricaços acham que vão meter o bedelho na minha família, estão muito enganados. Pedro, mesmo assustado, teve presença de espírito suficiente para perceber que tudo estava sendo gravado perfeitamente. As ameaças de Valdecir, sua agressividade, o modo como as crianças reagiam com medo, tudo ficaria documentado para ser usado posteriormente. O confronto terminou apenas quando vizinhos começaram a sair de suas casas, atraídos pelos gritos. Valdecir, percebendo que estava sendo observado, recuou ligeiramente, mas não antes de proferir uma ameaça final. Você vai ver o que te espera quando chegar em casa hoje, Mariana. E esses seus patrões ricos também vão se arrepender de ter se metido onde não foram chamados. Durante todo o trajeto de volta à fazenda, agora com Gabriel e Ana Clara espremidos no banco traseiro ao lado de Pedro, suas poucas roupas numa sacola plástica, Mariana permaneceu em silêncio, processando o que havia acabado de acontecer. Ela havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. E pela primeira vez em anos, ao invés de sentir apenas medo, ela sentia uma estranha mistura de terror e esperança. O gravador de Eduardo havia capturado não apenas palavras, mas o som da liberdade nascendo em meio ao caos. E enquanto a caminhonete percorria a estrada de volta ao cerrado, carregando uma família em busca de recomeço, o inverno seco parecia finalmente prometer a chegada das chuvas. A chegada de Gabriel e Ana Clara à fazenda Boa Vista transformou instantaneamente a dinâmica do lugar, trazendo uma energia infantil que a propriedade não experimentava há anos. Pedro observou fascinado enquanto os irmãos saíam timidamente da caminhonete, seus olhos arregalados diante da imensidão dos jardins, do tamanho da casa principal e da vastidão dos pastos que se estendiam até onde a vista alcançava.
Gabriel, magro e sério para seus 8 anos, mantinha-se protetoramente próximo à irmã menor, Ana Clara, uma menina de cachos castanhos e grandes olhos curiosos que se escondiam atrás das pernas da mãe a cada movimento novo ao seu redor. As roupas simples e gastas que vestiam contrastavam com o ambiente próspero da fazenda, mas Roberto havia instruído todos a tratá-las como família desde o momento em que pisassem na propriedade. Venham, disse Pedro, aproximando-se dos novos moradores com a naturalidade que só as crianças possuem para quebrar barreiras sociais. Vou mostrar onde vocês vão ficar. É uma casa só para vocês, com quintal e tudo. A casa de hóspedes, que Pedro havia ajudado a limpar e organizar nas semanas anteriores sob o pretexto de um projeto escolar, revelou-se perfeita para acomodar a família. Com 2 quartos pequenos mas aconchegantes, uma sala de estar simples, cozinha compacta e um banheiro reformado recentemente, o espaço oferecia privacidade e segurança para Mariana e os filhos começarem uma nova vida. Dona Irene, que havia passado a tarde preparando a casa com lençóis limpos, toalhas frescas e alguns mantimentos básicos, recebeu as crianças com o carinho maternal que cultivara ao longo de décadas cuidando de Pedro. Bem-vindos à sua nova casa, disse ela, abrindo a porta principal e revelando o interior acolhedor. Gabriel, Ana Clara, vocês vão gostar daqui. Ana Clara, superando gradualmente a timidez inicial, soltou-se da saia da mãe e começou a explorar o espaço com a curiosidade natural de uma criança de 5 anos. Mãe, olha! Tem uma cozinha igualzinha à das bonecas, exclamou ao descobrir os armários baixos e o fogão de tamanho normal que, para ela, pareciam proporcionais para brincadeiras. Gabriel, mais observador e ainda processando a mudança radical em suas vidas, caminhou silenciosamente pelos cômodos, tocando as paredes, testando as janelas, verificando instintivamente aspectos de segurança que uma criança de 8 anos não deveria precisar considerar. Pedro percebeu imediatamente essa característica protetora do menino e reconheceu nela algo familiar, a necessidade precoce de ser responsável que ele mesmo havia desenvolvido após a morte da mãe. Gabriel, disse Pedro, aproximando-se do menino que estava observando pela janela do quarto que seria seu, quer ver o resto da fazenda? Tem cavalos, tem um lago pequeno, e o seu Joaquim pode ensinar a gente a cuidar das plantas. O convite despertou o primeiro sorriso genuíno que Pedro havia visto no rosto de Gabriel. Tem cavalos de verdade? Posso chegar perto deles? Claro. Meu pai disse que agora vocês fazem parte da família. E família pode fazer tudo o que eu posso fazer, respondeu Pedro com a convicção absoluta que só as crianças possuem para declarações sobre justiça e igualdade. Enquanto os meninos saíam para explorar os arredores, Mariana se sentou na pequena mesa da cozinha da casa de hóspedes, observando Ana Clara brincar com uma boneca de pano que Dona Irene havia trazido de algum lugar misterioso da casa principal. A realidade de sua nova situação começava finalmente a se consolidar em sua mente. Pela primeira vez em anos, ela estava num lugar seguro, rodeada por pessoas que se importavam com seu bem-estar. Mãe, disse Ana Clara, interrompendo os pensamentos de Mariana, a gente vai morar aqui para sempre? A pergunta inocente tocou no núcleo das incertezas que Mariana ainda carregava. Por enquanto sim, meu amor. Esta é nossa casa nova. E papai não sabe onde a gente está? Perguntou Ana Clara, e algo na forma como ela fez a pergunta, com alívio ao invés de saudade, revelou o quanto a violência doméstica havia afetado até mesmo a criança mais nova. Papai não vai poder vir aqui incomodar a gente, respondeu Mariana, abraçando a filha. Aqui a gente está segura. Naquela primeira noite na casa de hóspedes, enquanto as crianças dormiam profundamente em suas camas novas, talvez o sono mais tranquilo que haviam tido em anos, Mariana permaneceu acordada na varanda pequena, observando as estrelas do cerrado que brilhavam com uma intensidade que ela havia esquecido que existia. O silêncio da fazenda era quebrado apenas pelos sons naturais da noite, grilos cantando, vento suave nas folhas dos ipês, o mugido distante do gado. Roberto encontrou-a ali por volta das 10 da noite, trazendo uma xícara de chá quente preparado por Dona Irene. Como está se sentindo? Perguntou ele, sentando-se numa cadeira de madeira ao lado dela. Doutor Roberto, eu não sei nem como agradecer tudo isso, disse Mariana, aceitando a xícara com mãos que ainda tremiam ligeiramente. Nunca imaginei que pessoas pudessem ser tão bondosas com alguém como eu. Mariana,
disse Roberto com uma seriedade gentil, você precisa parar de falar como se fosse menos merecedora de ajuda do que qualquer outra pessoa. O que você viveu não define seu valor como ser humano. A conversa que se seguiu foi a mais profunda que Roberto e Mariana já haviam tido. Pela primeira vez, eles falaram como iguais, dois adultos que haviam enfrentado perdas e dificuldades, cada um à sua maneira. Roberto contou sobre a dor de perder a esposa e como havia se refugiado no trabalho, perdendo conexão com o próprio filho. Mariana compartilhou seus medos sobre o futuro, suas preocupações sobre conseguir reconstruir uma vida independente após anos de controle e abuso. Sabe, Mariana, disse Roberto em determinado momento, meu filho me ensinou mais sobre coragem e compaixão nas últimas semanas do que eu aprendi em anos de experiência nos negócios. Ele viu uma injustiça e decidiu agir. E me obrigou a agir também. O Pedro é um menino muito especial, concordou Mariana. E hoje, vendo ele receber o Gabriel e a Ana Clara como se fossem irmãos, isso me deu uma esperança que eu não sentia há muito tempo. Foi durante essa conversa que Roberto tomou uma decisão que mudaria permanentemente a estrutura da Fazenda Boa Vista. Mariana, quero te fazer uma proposta oficial. Não como um favor temporário, mas como uma oportunidade real de recomeço. Mariana olhou para ele com expectativa misturada com apreensão. Quero que você seja a nova administradora financeira da Fazenda. Sei que você estudou contabilidade no ensino médio, e posso arranjar para você terminar o curso através de um programa de educação de jovens e adultos. O salário será suficiente para você sustentar seus filhos com dignidade, e vocês podem continuar morando na casa de hóspedes pelo tempo que precisarem. A proposta deixou Mariana sem palavras. Durante anos, ela havia sonhado com independência financeira, com a possibilidade de usar sua inteligência e habilidades para construir uma carreira profissional. Agora, essa oportunidade estava sendo oferecida exatamente quando ela mais precisava. Doutor Roberto, eu aceito, disse ela, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Mas o senhor tem certeza? Faz tanto tempo que não estudo, que não trabalho com números. Tenho certeza absoluta, respondeu Roberto. E Pedro vai ficar radiante quando souber que vocês vão ficar permanentemente. Ele já começou a planejar como ensinar Gabriel a andar a cavalo. Enquanto conversavam na varanda, do quarto das crianças chegaram até eles os sons de uma brincadeira noturna, Gabriel contando histórias em voz baixa para Ana Clara, provavelmente tentando ajudá-la a se adaptar ao novo ambiente. Era um som que a casa de hóspedes nunca havia ouvido antes, o som de uma família se reorganizando, de crianças se sentindo seguras o suficiente para brincar antes de dormir. Tem mais uma coisa, disse Roberto, levantando-se para ir embora. Amanhã vamos à cidade para dar entrada na medida protetiva contra Valdecir. E vamos levar todas as gravações que você e Pedro fizeram. Esse material será fundamental para garantir que vocês estejam legalmente protegidas. Após Roberto se despedir e voltar para a casa principal, Mariana permaneceu na varanda por mais algum tempo, permitindo-se finalmente acreditar que a mudança radical em sua vida era real e duradoura. O gravador de Eduardo Andrade, que havia capturado tantas horas de dor e sofrimento, havia se tornado o instrumento de sua libertação. Do quarto das crianças, o silêncio gradual indicava que Gabriel e Ana Clara finalmente haviam adormecido. E pela primeira vez em anos, Mariana também se permitiu relaxar completamente, sabendo que seus filhos estavam seguros, que ela tinha um futuro profissional pela frente, e que havia encontrado uma família, não de sangue, mas de escolha, disposta a apoiá-la na construção de uma vida nova. O inverno seco do Cerrado continuava, mas na casa de hóspedes da Fazenda Boa Vista, o calor humano havia criado um microclima de esperança e possibilidade. As estrelas brilhavam testemunhando não apenas o fim de um capítulo doloroso, mas o início de uma história de reconstrução, dignidade e novos começos. A primavera chegou ao Cerrado goiano carregada de simbolismo e mudanças concretas. As primeiras chuvas de setembro trouxeram não apenas o alívio da seca que castigara a região durante o inverno, mas também uma transformação palpável na atmosfera da Fazenda Boa Vista. A medida protetiva contra Valdecir havia sido concedida pela Justiça, baseada nas gravações meticulosamente documentadas por Pedro e Mariana, e pela primeira vez em anos, ela dormia verdadeiramente em paz.
Mariana havia se adaptado surpreendentemente bem ao seu novo papel como administradora financeira da fazenda. Suas manhãs agora começavam não mais com a rotina de esconder hematomas, mas organizando planilhas, revisando contas e participando de reuniões com Roberto sobre os rumos dos negócios. A inteligência natural que Valdecir havia tentado sufocar durante anos floresceu rapidamente, e ela demonstrava uma aptidão impressionante para números e organização que impressionava até mesmo Roberto. Mariana, disse Roberto numa manhã de outubro, enquanto revisavam os resultados da colheita de soja, você conseguiu identificar uma economia de 15% nos custos operacionais em apenas 2 meses. Isso é extraordinário. O elogio fez Mariana corar levemente, ainda não completamente acostumada com o reconhecimento profissional. Doutor Roberto, é só questão de prestar atenção nos detalhes e questionar se cada gasto realmente é necessário. Aprendemos isso quando precisamos esticar cada centavo para sobreviver. A experiência de vida de Mariana, que antes havia sido fonte de vergonha e sofrimento, agora se revelava como um ativo valioso para a gestão da fazenda. Sua perspectiva sobre economia doméstica aplicada em escala empresarial trouxe insights que Roberto, acostumado com abundância, jamais havia considerado. Pedro, por sua vez, havia se transformado de uma criança introspectiva e solitária num líder natural entre as crianças da propriedade. Gabriel e Ana Clara não eram apenas seus novos companheiros de brincadeiras, eles haviam se tornado verdadeiramente seus irmãos em todos os sentidos práticos da palavra. Os três formavam um trio inseparável, explorando cada canto da fazenda, aprendendo sobre agricultura e pecuária com seu Joaquim, e desenvolvendo uma dinâmica familiar que nenhum deles havia experimentado antes. Gabriel, que inicialmente havia chegado à fazenda carregando o peso psicológico de ter que proteger a mãe e a irmã, gradualmente relaxou na segurança do novo ambiente. Sua personalidade naturalmente curiosa e inteligente começou a florescer, especialmente quando seu Joaquim começou a ensiná-lo sobre jardinagem e cuidado com os animais. Seu Joaquim, disse Gabriel numa tarde enquanto ajudava a regar os canteiros de hortaliças, como o senhor sabia que eu ia gostar de cuidar das plantas? O velho jardineiro, que havia desenvolvido um carinho especial pelo menino, sorriu enquanto ajustava o chapéu de palha. Menino Gabriel, a gente reconhece quem tem coração de cuidador. E você tem isso desde pequeno, só que antes precisava cuidar de coisas pesadas demais para a sua idade. Agora pode cuidar de coisa que vai crescer e dar fruto. Ana Clara, por sua vez, havia encontrado em Dona Irene uma figura-avó que nunca havia tido. A governanta, que durante anos havia canalizado seus instintos maternais apenas para Pedro, agora tinha uma menina pequena para mimar e ensinar. As tardes delas eram preenchidas com aulas improvisadas de culinária, costura e histórias sobre como era a vida no tempo antigo, como Ana Clara gostava de dizer. Dona Irene, perguntou Ana Clara numa dessas tardes, enquanto ajudava a fazer biscoitos de polvilho, por que minha mãe fica mais bonita agora? A pergunta inocente tocou profundamente a governanta, que compreendeu exatamente o que a menina havia observado. Sua mãe sempre foi bonita, Ana Clara. Mas agora ela está feliz. E quando a gente está feliz, a beleza fica mais fácil de ver. A transformação de Mariana era, de fato, notável. A mulher que havia chegado à fazenda meses antes, sempre tentando esconder marcas de violência e carregando o peso de anos de abuso, havia se transformado numa profissional confiante e numa mãe que podia finalmente se dedicar integralmente ao bem-estar dos filhos. Seus cabelos, antes sempre presos num coque apertado, agora caíam soltos sobre os ombros. Seus olhos, que antes evitavam contato direto, agora brilhavam com inteligência e determinação. Foi durante uma dessas tardes de primavera que Roberto fez uma descoberta que adicionaria uma nova camada de significado à jornada que todos haviam percorrido juntos. Ao organizar finalmente os papéis deixados por seu pai Eduardo, ele encontrou uma pasta com anotações e projetos que o surpreenderam profundamente. Pedro, chamou Roberto, encontrando o filho na varanda da casa principal, onde ele costumava fazer a lição de casa enquanto observava Gabriel e Ana Clara brincarem no jardim. Preciso te mostrar uma coisa que encontrei nos papéis do seu avô. A pasta que Roberto trazia continha esboços de artigos nunca publicados, propostas de programas sociais e, mais surpreendentemente, um projeto detalhado para transformar fazendas da região em centros de apoio para famílias em situação de vulnerabilidade social.
As anotações de Eduardo datavam de mais de 15 anos, mas pareciam descrições perfeitas do que havia acontecido naturalmente na fazenda Boa Vista com a chegada de Mariana e seus filhos. Pai, disse Pedro depois de ler algumas das páginas, é como se o vovô Eduardo tivesse previsto tudo isso. É mais do que isso, Pedro, respondeu Roberto, sua voz carregada de emoção. Seu avô sempre acreditou que as pessoas com recursos tinham a responsabilidade de criar oportunidades reais para aqueles que precisavam de uma segunda chance. Ele queria transformar essa ideia numa realidade sistemática. A descoberta fez Roberto compreender que o que havia começado como um ato isolado de solidariedade poderia se transformar em algo muito maior. Pedro, o que você acha da gente continuar o trabalho que seu avô havia planejado? Como assim, pai? Transformar a fazenda num centro oficial de apoio. Ter uma estrutura para receber outras famílias em situação parecida com a da Mariana. Criar um programa que combine moradia temporária, capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho, explicou Roberto, seus olhos brilhando com uma paixão que Pedro não via há anos. A ideia fez Pedro se levantar da cadeira com entusiasmo. Pai, isso seria incrível! E a gente já sabe que funciona, porque funcionou com a tia Mariana. Naquela mesma noite, durante o jantar na casa principal, que agora acontecia regularmente com toda a família expandida, Roberto apresentou a proposta para Mariana, Gabriel e Ana Clara. A reação foi de entusiasmo unânime, mas foi Mariana quem ofereceu a perspectiva mais valiosa. Doutor Roberto, disse ela, se a gente vai fazer isso, precisa fazer direito. Tem muita mulher na região passando pela mesma situação que eu passei. Mas cada caso é diferente. Algumas precisam de proteção legal, outras de capacitação profissional, outras de apoio psicológico. Você estaria disposta a coordenar um programa assim? Perguntou Roberto. Mais que disposta, respondeu Mariana. Seria uma forma de transformar tudo o que passei em algo útil para outras pessoas. Seu Joaquim, que estava presente no jantar, teve uma contribuição igualmente valiosa, e tem os homens também. Valdecir não é um caso isolado. Tem muitos homens da região que bebem demais e descontam nas famílias. Se a gente vai resolver o problema, tem que pensar em como ajudar todo mundo. A observação do jardineiro abriu uma dimensão completamente nova para o projeto. Não se tratava apenas de oferecer refúgio para vítimas, mas de criar um programa abrangente que abordasse as causas da violência doméstica e oferecesse caminhos de reabilitação para agressores dispostos a mudar. Seu Joaquim, disse Pedro, o senhor conhece outros casos como o do marido da tia Mariana? Conheço sim, menino Pedro. E alguns desses homens não são monstros. São pessoas que perderam o rumo, que não sabem lidar com frustrações, que usam a bebida para fugir dos problemas. Se tivessem ajuda, talvez pudessem mudar. Dona Irene, sempre prática, trouxe uma perspectiva logística. Se vamos receber mais famílias, vamos precisar de mais estrutura. Mais casas, mais pessoal, mais organização. E vai precisar de parcerias, acrescentou Mariana. Com psicólogos, advogados, assistentes sociais, centros de tratamento para dependência química. Enquanto a conversa se desenrolava, Pedro olhou ao redor da mesa e viu algo que meses antes teria sido impensável, uma família grande, diversa e unida, planejando como usar seus recursos e experiências para ajudar outras pessoas a encontrarem o mesmo caminho de esperança e reconstrução que eles haviam percorrido. O gravador de Eduardo Andrade, que havia capturado as primeiras confissões dolorosas de Mariana, agora seria usado para documentar histórias de superação e transformação. O equipamento que começara registrando o sofrimento agora gravaria depoimentos de esperança. As chuvas de primavera continuavam caindo sobre o cerrado, trazendo vida nova para a terra ressecada. E na fazenda Boa Vista, cada gota parecia simbolizar uma possibilidade de renovação, não apenas para uma família, mas para uma comunidade inteira que estava prestes a descobrir o poder transformador da solidariedade organizada e da esperança compartilhada. O eco das transformações individuais começava a se expandir em ondas concêntricas que alcançariam muito além dos limites da propriedade, criando um modelo de mudança social que Eduardo Andrade havia sonhado, Pedro havia iniciado e toda a família ampliada estava pronta para tornar realidade.
O verão chegou ao Cerrado Goiano com toda a sua intensidade característica, trazendo chuvas torrenciais que encharcaram a terra e renovaram os pastos com um verde vibrante que se estendia até o horizonte. Era dezembro de 2024, exatamente um ano após aquela manhã de outono quando Pedro havia feito a pergunta que mudará tudo para sempre. A Fazenda Boa Vista não era mais apenas uma propriedade agrícola próspera, havia se transformado no Centro de Apoio Eduardo Andrade, uma referência regional para famílias em situação de vulnerabilidade social. O que começara como um ato isolado de solidariedade havia crescido de forma orgânica e estruturada ao longo dos meses. 3 novas famílias haviam encontrado refúgio e oportunidade de recomeço na fazenda: a família da Dona Maria, uma viúva de 50 anos com 4 filhos que havia perdido a casa em uma enchente, José e Conceição, um casal de idosos que haviam sido despejados após décadas pagando aluguel de um imóvel que descobriram não pertencer ao suposto proprietário, e Helena, uma jovem mãe solteira de 18 anos que fugira de casa após ser expulsa pelos pais por causa da gravidez. Cada família havia trazido suas próprias histórias, desafios e potenciais, criando uma comunidade diversa mais unida pelo objetivo comum de reconstrução de vidas. O projeto inicial de Roberto havia evoluído para incluir parcerias com universidades de Goiânia, que forneciam estagiários de psicologia, serviço social e administração, convênios com órgãos governamentais para documentação e regularização de situações legais, e uma rede de empresas locais que ofereciam oportunidades de trabalho para os participantes do programa. Mariana havia se tornado oficialmente a coordenadora geral do centro, uma posição que ela exercia com a competência natural de quem conhecia intimamente as necessidades e dificuldades enfrentadas pelas pessoas em situação vulnerável. Sua própria experiência de superação servia como inspiração e exemplo prático para as famílias que chegavam desesperançadas e encontravam, na fazenda, não apenas abrigo temporário, mas um caminho estruturado para independência e dignidade. Dona Helena, dizia Mariana numa manhã de dezembro, enquanto conversavam na varanda da casa comunitária que havia sido construída especificamente para reuniões e atividades coletivas, você tem talento natural para artesanato. Que tal conversarmos sobre a possibilidade de montar uma pequena loja online para vender suas peças? Helena, que havia chegado à fazenda grávida e assustada apenas 4 meses antes, agora segurava no colo a pequena Vitória, uma bebê de 2 meses que se tornará a mascote não oficial do centro. Dona Mariana, a senhora acha mesmo que alguém compraria as coisas que eu faço? Helena, suas bonecas de pano são mais bonitas que qualquer coisa que a gente encontra nas lojas da cidade, interviu Ana Clara, que aos 6 anos havia se tornado uma espécie de embaixador oficial das crianças do centro junto às famílias recém-chegadas. Pedro, agora com 12 anos e demonstrando uma maturidade que impressionava todos ao seu redor, havia assumido naturalmente o papel de mentor para as crianças menores. Gabriel, seu primeiro irmão adotivo, tornará-se seu parceiro nessa missão, e juntos haviam criado uma espécie de programa de integração infantil que ajudava os novos moradores mirins a se adaptarem à vida na fazenda. Pedro, disse Gabriel numa tarde enquanto ensinavam o filho mais novo de Dona Maria a cuidar das galinhas, você se lembra de como era a nossa vida antes de vir para cá? A pergunta fez Pedro parar e refletir. Lembro sim, Gabriel. Mas sabe o que mais me impressiona? Como parece que foi há muito mais de um ano. É como se fossemos pessoas completamente diferentes. É porque a gente era mesmo, respondeu Gabriel com a sabedoria precoce que desenvolvera. Antes, a gente só sobrevivia. Agora, a gente vive de verdade. Roberto, observando os meninos de longe enquanto revisava relatórios financeiros do centro na varanda da casa principal, sentia uma satisfação profunda que havia muito tempo não experimentava. Seus negócios tradicionais continuavam prósperos, mas era o trabalho social que agora dava verdadeiro significado à sua rotina. A fazenda havia se tornado autossustentável não apenas economicamente, mas também em termos de propósito e impacto social. Doutor Roberto, disse seu Joaquim, aproximando-se com um relatório manuscrito sobre a produção das hortas comunitárias, as famílias conseguiram uma colheita excelente este mês. E Dona Maria sugeriu que a gente comece a vender os excedentes na feira da cidade. A sugestão era mais um exemplo de como o centro havia evoluído além das expectativas iniciais.
O que começara como um local de assistência se transformará numa comunidade produtiva, onde cada família contribuía não apenas com trabalho, mas com ideias e iniciativas que fortaleciam todo o projeto. Seu Joaquim, respondeu Roberto, acho que chegou a hora de formalizarmos uma cooperativa. Assim, cada família pode ser proprietária oficial de sua parte na produção e nos lucros. Foi durante uma dessas tardes de dezembro que Pedro fez uma descoberta que adicionaria o toque final à transformação que todos haviam vivenciado. Ao organizar as fitas cassete do gravador de seu avô, agora parte de um arquivo histórico do centro que documentava não apenas casos individuais, mas toda a evolução do projeto, ele encontrou uma gravação que não lembrava de ter feito. Pai, disse Pedro, entrando no escritório onde Roberto trabalhava, encontrei uma fita muito estranha aqui. Tem minha voz, mas eu não lembro de ter gravado isso. Quando reproduziram a fita, descobriram que era uma gravação que Pedro havia feito inconscientemente no primeiro dia em que testara o gravador do avô, mais de um ano antes. Na fita, a voz de Pedro de 11 anos dizia, teste, teste. Vovô Eduardo, se o senhor pode me ouvir de algum jeito, queria que soubesse que vou tentar usar seu gravador para ajudar pessoas, como o senhor fazia. Não sei direito como, mas vou tentar. A descoberta emocionou profundamente tanto Pedro quanto Roberto. Era como se Eduardo estivesse, de alguma forma, abençoando e orientando toda a jornada que haviam percorrido. Pedro, disse Roberto, com os olhos úmidos, seu avô ficaria orgulhoso não só do que você fez, mas do homem que você está se tornando. Na véspera do Natal de 2024, o Centro Eduardo Andrade organizou sua primeira festa comunitária oficial. Todas as famílias participantes, funcionários, parceiros e voluntários se reuniram na casa principal da fazenda para uma celebração que representava muito mais que uma data festiva, era o reconhecimento de um ano de transformações profundas e sustentáveis. Mariana, elegante num vestido simples mais bonito que havia comprado com seu primeiro salário como coordenadora, fez um brinde emocionante. Um ano atrás, eu acordei numa casa onde tinha medo de fazer barulho demais para não irritar meu marido. Hoje, acordo numa casa cheia de risos de crianças, projetos para o futuro e pessoas que escolheram ser minha família. Isso não é um milagre, é o resultado de gente boa que decidiu agir quando viu que era preciso. Pedro, convidado a falar como representante das crianças do centro, surpreendeu a todos com a profundidade de suas reflexões. Aprendi este ano que família não é só quem nasce junto. Família é quem escolhe ficar junto, especialmente quando as coisas ficam difíceis. E aprendi também que quando a gente tem mais do que precisa, nossa responsabilidade é dividir com quem tem menos do que precisa. Dona Irene, agora oficialmente a avó de todas as crianças do centro, estava radiante vendo a casa principal cheia de vida e propósito. Nunca imaginei que ia viver para ver esta casa se transformar num lugar tão cheio de esperança, disse ela durante sua fala improvisada. Seu Joaquim, eleito por unanimidade como sábio oficial do centro, encerrou a noite com palavras que resumiram perfeitamente a jornada de todos. Vocês sabem, quando a gente planta uma semente, a gente nunca sabe direito que tamanho a árvore vai ter. O menino Pedro plantou uma pergunta pequena sobre por que alguém batia na Mariana. Olhem só o tamanho da árvore que cresceu dessa semente. Enquanto a festa continuava, com as crianças brincando no jardim iluminado e os adultos compartilhando histórias e planos futuros, Pedro se afastou um pouco da multidão e caminhou até o local onde havia enterrado uma cápsula do tempo alguns meses antes. Um projeto pessoal que havia decidido fazer para marcar o primeiro aniversário da transformação de suas vidas. Na cápsula, ele havia colocado uma das primeiras fitas cassete com a voz de Mariana, algumas fotos das primeiras semanas de Gabriel e Ana Clara na fazenda, e uma carta que escrevera para si mesmo no futuro. Agora, olhando para a marcação discreta no solo onde a cápsula estava enterrada, Pedro fez uma promessa silenciosa. Em 10 anos, ele voltaria para abrir aquela cápsula, esperando poder mostrar para seu eu futuro que as sementes plantadas naquele ano haviam continuado a crescer e dar frutos. O verão seguia seu curso no Cerrado Goiano, com suas chuvas abundantes e seus dias longos e quentes. Mas na Fazenda Boa Vista, agora Centro de Apoio Eduardo Andrade, a estação mais importante não era climática, era humana. Era a estação da esperança renovada, dos sonhos que voltaram a ser possíveis, das famílias que se reconstruíram e das comunidades que descobriram o poder transformador da solidariedade organizada.
O gravador de Eduardo Andrade continuava funcionando perfeitamente, documentando não mais histórias de sofrimento, mas depoimentos de superação, planos para o futuro e risos de crianças que haviam aprendido que o mundo podia ser um lugar seguro e acolhedor. E em cada nova gravação, ecoava o legado de um jornalista que havia acreditado no poder das histórias para mudar realidades, de uma criança que havia escolhido a compaixão sobre a indiferença, e de uma comunidade que havia descoberto que os novos caminhos se constroem passo a passo, com coragem, persistência e muito amor. A pergunta inocente que Pedro fizera numa manhã de outono havia se tornado a resposta que dezenas de famílias procuravam. E o eco dessa transformação continuaria a reverberar por gerações, provando que às vezes as mudanças mais profundas começam com as perguntas mais simples feitas pelas pessoas mais improváveis nos momentos mais inesperados. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu até aqui, comente eu assisti até aqui e deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.